Babel, 43 anos e 150 mil sem vida? Você foi enganado a vida toda. Esqueça tudo que te contaram sobre a Torre de Babel. Por 43 longos anos, 150 mil vidas foram dedicadas a erguer o inimaginável. Mas o que acontecia no sexto andar? A verdade é que mulheres dançavam sem roupas em rituais onde fluido vital menstrual e Mercúrio abriam portais para outros mundos. Sacerdotisas enlouqueciam, gritando: "As estrelas têm olhos", antes de seus corpos se desfazerem em luz, nunca tocando o chão. E se a confusão das línguas não foi um castigo, mas sim o maior erro do universo? Hoje você vai descobrir a verdadeira história por trás da Torre de Babel e as revelações bíblicas devastadoras que muitos tentaram esconder por milênios. A gente sempre ouviu falar da Torre de Babel como uma história de orgulho para explicar por que falamos tantas línguas diferentes, né? Mas e se eu te disser que tem muito mais nessa história do que a gente imagina? Pensa comigo. Uma construção que durou 43 anos. Dá para imaginar o tamanho? Era para ser 3 vezes maior que o Burj Khalifa, o prédio mais alto dos nossos dias. Por muito tempo, as pessoas achavam que era impossível construir algo assim naquela época. Com tijolos e barro? Como? Mas um experimento recente provou que era super possível. Pegaram a argila que usavam na Mesopotâmia, fizeram tijolos iguais aos que a Bíblia descreve e colocaram numa máquina de pressão. Um tijolo comum trincava com 400 quilos. Dava para fazer uma torre de uns 150 metros só. Só que aí eles fizeram uma coisa diferente. Seguiram as instruções da Bíblia direitinho. Queimemos bem os tijolos. E foi aí que o jogo virou. Queimaram a 800 graus por 12 horas. O resultado? Esse tijolo aguentou 3.000 quilos de pressão. Com essa resistência, daria para erguer uma torre de até 3 quilômetros de altura. A Torre de Babel, com seus 2.448 metros, estava dentro do que eles podiam fazer. Era como empilhar 3 Burj Khalifas, um em cima do outro. E o mais impressionante, tudo isso sem guindastes, sem aço, sem concreto armado. Só com muito tijolo de barro queimado, fogo e uma substância grudenta que brotava do chão da Babilônia, um tipo de betume natural que funcionava como uma cola mais resistente que cimento moderno. Eles até tentaram separar uns tijolos antigos com martelo e não conseguiram. Imagina a engenharia! Agora, como organizar 100.000 pessoas para trabalhar juntas numa obra dessas por mais de 4 décadas, sem parar? Era como uma máquina humana 24 horas por dia. Dividiam os operários em grupos de 1.000, cada um com seu chefe. Trabalhavam em 3 turnos. Enquanto uns descansavam, outros carregavam tijolos. A obra nunca parava, nem em feriado sagrado. A logística para esses tantos dias e gente era coisa de outro mundo. Pensa só,
300.000 refeições por dia. Padeiros, cozinheiros, ajudantes, só para alimentar os construtores. A água vinha do rio Eufrates em jarros, nas costas de burros e de escravos. E a gente sabe que uma obra desse tamanho, em condições tão duras, tem um custo. E o custo de Babel foi alto, muito alto. As perdas de vida eram uma rotina. Quedas, esmagamentos por tijolos, exaustão pelo calor do deserto. Falam que perdiam a vida umas 10 pessoas por dia. No total, mais de 150.000 vidas perdidas em 43 anos de construção. Cada andar dessa torre era erguido sobre fluido vital e grandes dedicação humana. Inclusive, diziam que os corpos dos que caíam eram enterrados na própria fundação. Não era só uma pilha de tijolos, não. Eles acreditavam que os espíritos dos que partiam ajudavam a sustentar toda a estrutura. E o que tinha dentro dessa torre? A gente pode pensar em só paredes e nada mais, mas não. Era uma estrutura cheia de câmaras secretas, corredores, escadarias que formavam um labirinto vertical. Cada um dos 7 andares com uma função específica. A base já era gigantesca, quase um quarteirão inteiro. O primeiro andar, com 50 metros de altura, guardava armas, comida e todo o material de construção. No segundo andar ficavam as moradias dos mestres construtores e suas famílias. Sim, pessoas moravam dentro da torre. Do terceiro ao quinto andar ficavam oficinas, com ferreiros, carpinteiros, oleiros, tudo acontecendo ali mesmo. Mas o sexto andar... o sexto andar era o mais misterioso de todos. Ali ficavam as câmaras religiosas. E sim, era ali que mulheres dançavam em rituais para abençoar a construção. Arqueólogos acharam descrições dessas coisas em tabuletas antigas. Elas dançavam sem roupas, isso mesmo, sem roupas, ao redor do fogo sagrado, pedindo proteção aos deuses para que a torre alcançasse o céu. O sétimo e último andar era para ser um observatório, um lugar onde sacerdotes estudariam as estrelas e se comunicariam com o mundo espiritual. As paredes internas de lá eram cobertas com betume polido, que brilhava e refletia a luz das tochas. Mas como carregar tanto material pesado, tijolos de 15 quilos, lá para cima, sem elevadores? A vida dos operários era bruta. Acordar antes do sol nascer, comer pão duro com cebola e passar o dia subindo centenas de metros com esses tijolos pesados. Essa era a rotina que tirava vidas todo dia. Mas mesmo assim não faltava voluntário. Por quê? Dinheiro. Para ser mais exato, prata. Um operário lá ganhava em um mês o que um agricultor levava um ano para juntar. Não tinha proteção, nem equipamento de segurança. Um passo errado e era perda da vida na certa. À noite, eles dormiam em barracas perto da obra. O cheiro de suor, de betume e de partida se espalhava pelo ar. Mas tinha uma coisa pior que o perigo e o cansaço: o medo de que um dia ninguém mais se entendesse. O dia em que a obra simplesmente parou. Foi numa manhã comum, no 46º ano de construção. Os operários subiram como sempre.
De repente, algo estranho aconteceu. Um pedreiro gritou uma ordem para o ajudante. O ajudante ficou com uma cara de confuso, como se o mestre estivesse falando em outra língua. E em poucos minutos virou um caos total. Ninguém entendia mais ninguém. As ordens viraram um monte de barulho. Mestres e construtores gesticulavam, tentavam se fazer entender de todos os jeitos. Operários largavam as ferramentas assustados. Uns achavam que estavam surdos, outros pensaram que era uma praga. O pânico foi imediato. Um grupo de trabalhadores lá no 6º andar não entendeu um aviso sobre uma viga solta e 5 homens perderam a vida esmagados. Lá embaixo, no térreo, uns carregadores soltaram umas cordas que seguravam toneladas de material e a queda tirou a vida de dezenas. Em poucas horas, séculos de conhecimento técnico viraram bagunça generalizada, viraram Babel, que significa confusão total. As consequências? Devastadoras. Famílias não se reconheciam mais pela fala. Maridos não entendiam esposas. Pais não compreendiam os filhos. As pessoas começaram a se juntar por idiomas parecidos. Em apenas 3 dias, dos 100.000 trabalhadores, sobravam menos de 1.000. O resto fugiu, formaram caravanas e foram para todo lado. A maior obra da humanidade abandonada de um dia para o outro. E o mais interessante é que temos provas de que isso realmente aconteceu. Mas por que construir tão alto, a ponto de dedicar tantas vidas? A Bíblia fala em orgulho, de querer alcançar os céus. E é verdade, mas uns documentos antigos, meio que secretos, revelam umas motivações mais complexas. O trauma do dilúvio, que tinha sido apenas 130 anos antes, ainda aterrorizava os sobreviventes. E a gente pode até sentir uma agonia profunda de Nimrod, neto de Noé, que tinha perdido muitos parentes nas águas. A obsessão dele não era só poder, era sobreviver. Ele queria que nunca mais pegassem a humanidade de surpresa. Uma tabuleta de 1922 diz: que jamais sejamos pegos de surpresa. A torre seria um escudo em caso de uma nova inundação. Com 2.400 metros de altura, nem o maior dilúvio imaginável conseguiria alcançar o topo. Mas tinha outro propósito, mais ambicioso ainda. A torre seria uma espécie de antena cósmica. Lá no topo, os sacerdotes receberiam mensagens divinas sobre catástrofes futuras. Tipo um informante privilegiado que sabe quando o mercado vai desabar. Eles teriam conhecimento antecipado de secas, pragas e até invasões. Informação é poder, e poder absoluto era o objetivo final. E tinha o lado prático também, visibilidade. Uma estrutura de 2.400 metros seria vista de qualquer lugar da Mesopotâmia. As caravanas que se perdiam no deserto poderiam usar como referência. Exércitos inimigos pensariam 2 vezes antes de atacar uma civilização que conseguiu fazer algo tão grandioso. Era a maior demonstração de poder da antiguidade. Mas construir tão alto tinha um preço. E esse preço seria pago com algo mais valioso que ouro ou prata. Já te adianto, se você confia que Deus tinha um plano maior ao confundir as línguas, comente agora. Deus é soberano.
Vamos mostrar essa fé nos comentários. O maior mistério da Torre de Babel não é como ela foi construída, mas como ela desapareceu. Uma estrutura de 2.500 metros de altura, com uma base gigantesca, não some do nada. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Onde deveria ter uma montanha de escombros, só existe nada. Temos 3 teorias principais sobre isso. A primeira é um terremoto gigantesco. A Mesopotâmia está em cima de placas que se movem. Um tremor forte poderia derrubar a torre, mas terremotos deixam um rastro de escombros, e não há nenhum registro geologicamente de um terremoto assim na época. A segunda teoria é que foi desmontada aos poucos. Depois da confusão das línguas, dizem que os povos locais teriam roubado os tijolos para construir outras cidades. Faz sentido. Tijolos de qualidade como esses eram muito valiosos. Mas estamos falando de 600 milhões de tijolos. Isso abasteceria construções por séculos. Os arqueólogos deveriam encontrar esses tijolos em toda a região, mas não encontram. E a terceira teoria, a mais controversa: desintegração divina. Uns textos antigos falam em um fogo do céu e que a torre virou pó numa única noite. Cientificamente impossível? Talvez. Mas é a única explicação que faz sentido para a ausência total de vestígios. Como se a matéria simplesmente tivesse deixado de existir. O que a gente sabe, com certeza, é que algo extraordinário aconteceu. E as expedições de hoje ainda procuram respostas. Lembra que no início eu te prometi desvendar a verdadeira história por trás da Torre de Babel e as revelações bíblicas que muitos tentaram esconder? Pois bem, no topo da Torre de Babel, no último andar, a 2.400 metros de altura, existia uma câmara que pouca gente conhecia. Nem quem construía tinha permissão para entrar. Só os sacerdotes mais importantes e suas sacerdotisas puras. O que acontecia lá dentro era o segredo mais guardado da Babilônia. Textos antigos que foram descobertos e lidos há pouco tempo revelam algo impensável. Eles tentavam abrir um portal. E não estou falando de algo simbólico, não. Era um portal de verdade. Eles acreditavam que, na altitude certa, com os rituais corretos, podiam rasgar o véu entre o nosso mundo e outros mundos. Os escritos diziam: onde o céu toca a terra, os deuses caminham entre os homens. O topo da torre era uma verdadeira máquina cósmica. Um círculo gigante de uma pedra preta e lisa de 30 metros de diâmetro, coberto de símbolos de estrelas. No centro, um altar de ouro puro, onde as puras dançavam sem roupas em noites de lua cheia. No centro, o fluido vital menstrual era recolhido e misturado com mercúrio líquido, criando um espelho mágico que mostrava outros mundos.
E foi aí que a coisa ficou tensa. Várias sacerdotisas enlouqueceram. Contam que algumas viram demais e nunca mais falaram direito. Uma delas, inclusive, antes de se jogar da torre, gritou: "Eles estão vindo! As estrelas têm olhos!" E o corpo dela nunca foi encontrado. Testemunhas juraram que ela se desfez em luz antes de tocar o chão. Então, quem sabe a confusão das línguas que nos contaram não foi só castigo divino, como a gente sempre ouviu? Talvez eles tivessem conseguido abrir aquele portal e algo realmente passou por ele. Aquelas sacerdotisas enlouquecidas e a que se desfez em luz podem ser um sinal de que algo saiu errado e as consequências chegaram ao nosso mundo. Aquilo que você foi enganado a vida toda, essa é a parte que foi escondida, a promessa de um portal. Essa é a verdadeira face da Torre de Babel. Uma história que mistura fé, ambição humana e segredos que arrepiam. E as revelações bíblicas devastadoras que muitos tentaram esconder por milênios, são essas evidências que mostram os rituais ocultos, as perdas de vida massivas e a possibilidade de algo além dessa dimensão ter invadido nosso mundo. Por isso, o sumiço da torre é um mistério até hoje, já que os sinais apontam para algo muito, muito maior. Se essa história te fez sentir que recebeu uma parte da verdade que estava faltando, deixa seu amém nos comentários. E se você ficou impressionado com a engenharia da Torre de Babel e essas revelações, precisa ver o que acabamos de descobrir sobre a Arca de Noé. Clica agora no vídeo que está aparecendo na sua tela e descubra como Noé construiu um navio de 3 andares, capaz de carregar 70.000 animais. As evidências científicas vão te deixar sem palavras. Clica agora!